Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Vamos sentar, podemos. Boa noite a todos. Boa noite. Oh, que beleza. Bom ver a casa de Deus cheia, né? Vocês que vieram aqui hoje, né? Nós que viemos, né? Todos nós que viemos hoje para rezarmos juntos nesse grupo de oração, meditarmos a palavra de Deus e fazermos aqui também, né? As nossas preces a Deus. Quero só me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fábio, né? Por quem não me conhece. Eu trabalho no grupo de oração pela renovação carismática aqui no centro, né, na matriz, ali praticamente desde o início. Estamos aí servindo a Deus, buscando ir para o céu, né, todo dia, a nossa batalha diária. E trabalho no Ministério de Pregação, no Ministério de Música, atualmente ocupo um cargo na diocese, uma coordenação de decanato. Que é o nosso decanato aqui, Pinhão 2, né, que se chama, sendo responsáveis pelos grupos de oração daqui também. Sou casado, graças a Deus, tenho 3 filhos, né, 2 meninos e uma menininha. Muito bem, vamos pegar a palavra de Deus. Quem trouxe a palavra de Deus aí? Levanta a palavra de Deus. Que beleza. Os que não trouxeram podem trazer também. Se alguém tem a palavra de Deus ali em celular, em aplicativo, também pode pegar, tá bom? Só que é só para pegar a palavra de Deus. Não vai entrar no WhatsApp, nem no Facebook, nem nessas coisas aí. Pega a palavra de Deus e desliga daí depois da leitura, tá bom? Aí vai se desconcentrar. Nós vamos pegar o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que está sendo meditado esse ano pela igreja. Nós estamos no ano litúrgico A, e o ano litúrgico A medita o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29. É facinho, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 28 e 29. Se alguém não está tão habituado com a palavra de Deus, está na página da Bíblia Ave Maria, Edições Ave Maria, 1297. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, irmãos. Aqui nós estamos Jesus, ele faz ali se nós formos pegando esse capítulo, nós vamos ver ali que ele começa com a mensagem de João Batista, e o que Jesus fala de João Batista. Depois, falando de João Batista, Jesus fala sobre a censura às cidades impenitentes, ou seja, aquelas cidades que não faziam penitência. E aí nessa parte nós temos o evangelho revelado aos humildes, ou seja, Jesus ele agradece a Deus, né, no versículo 25, dizendo: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ali Jesus vai fazer esse convite, né, que nós achamos essa passagem que é uma passagem maravilhosa, que diz, né, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o fardo. Algumas traduções da Bíblia diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. A primeira tradução da CNBB diz assim. A Bíblia do Peregrino diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis curvados. Ou seja, está curvado sob o peso do fardo, e eu vos aliviarei. Mas parece que Jesus comete uma contradição aqui, não é? Porque logo em seguida Jesus diz assim: tomai o meu jugo. Né? O que é jugo? Jugo é os judeus antigos, quem era servo, quem era escravo,
ou mesmo uma pessoa mais pobre, muitas vezes, o que ela fazia? Ela colocava sob as costas um pedaço de madeira e pendurava aqui do lado direito da madeira, pendurava alguma coisa para carregar, e do lado esquerdo também ela pendurava, ela levava aquilo nas costas, né? Aquilo era o jugo, era um sinal, no tempo da escravidão, no livro do Êxodo é muito falado sobre o jugo. Mas não parece uma contradição? Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos sob o fardo. E aí Jesus diz: tomai o meu jugo. Parece uma contradição, mas não é. Por que não é uma contradição? Porque ao final, né, do versículo 30 que nós vemos, Jesus diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus, quando ele oferece para nós, né, esse jugo, nós já vamos falar sobre o jugo de Jesus. Quando ele oferece para nós esse jugo, ele também nos ajuda. Ele também nos ajuda a carregá-lo. E qual é o jugo que Jesus nos oferece, irmãos? Alguém poderia dizer? Eu trouxe a minha caixa d'água aqui para tomar um pouco d'água. Qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus para nós, meus irmãos, é a cruz. É a cruz. Cristo nos oferece a cruz. Então, quando Jesus diz: tomai o meu jugo, ele diz: tomai a cruz, porque em outra passagem do Evangelho, Jesus diz a mesma coisa: quem quiser me seguir, tome sua cruz todos os dias e me siga. Tome a cruz todos os dias e me siga. Jesus ele nos fala, Jesus ele é a verdade, ele nos fala a verdade. Então Jesus ele não mentiria, e Deus é inacessível ao mal, assim como nós sabemos, né? O catecismo nos diz isso: Deus é inacessível ao mal. Então Deus não mente, e Deus também não está mentindo aqui na situação e na condição que nós vamos ter ao segui-lo. Quando nós nos comprometemos a seguir a Jesus, a caminhar com Jesus, nós estamos esperando uma recompensa na outra vida, não nessa. Uma recompensa na eternidade, não nessa vida. Claro, aqui nessa vida, Deus pode, e eu creio que com certeza Deus fará muitas coisas por nós. Mas tudo aquilo que Deus permitir que a gente tenha aqui nessa vida, será visando o céu. Né? Então, tomai o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É a cruz. Meus irmãos, eu não sei de onde que desculpe a crítica, né? Não sei de onde que essas igrejas evangélicas, elas tiraram, igrejas protestantes, elas tiraram aquele negócio chamado culto da prosperidade, né? Que tem principalmente na Igreja Universal, né? Do Reino de Deus. Culto da prosperidade, né? Se você tratam Deus como se Deus fosse um escravo das graças dos pastores, né? O que os pastores pedir, Deus vai fazer. E como se você barganhasse com Deus, né? Como se você fizesse barganha com Deus: se eu der o meu dízimo, Deus vai ter que me restituir, né? Deus vai ter que fazer alguma coisa por mim. Meus irmãos, Deus já faz muita coisa pela gente. Se Deus deixasse de fazer as coisas pela gente, você cairia morto aqui agora. Porque Deus nos sustenta no ser dele, nós somos sustentados, a nossa vida é sustentada no ser de Deus. Deus tem um controle pleno sobre a vida de todas as pessoas, né? Do planeta, não é só daqui, sobre todas as faculdades de saúde. Então Deus nos sustenta no seu ser. E quem somos nós para muitas vezes querer exigir alguma coisa de Deus? Então Jesus ele está dizendo: olha, tomai o meu jugo, ou seja, tomai a cruz. Você que quer me seguir, né? Jesus diz: olha, vinde a mim, vós todos que estáis aliviados, vós todos que estáis aflitos sob o peso do fardo, tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. No entanto, Jesus não nos engana. Jesus não diz que a vida será fácil. Jesus não diz que a vida será um mar de rosas.
Eu acho muito estranho, né, as pessoas falarem de vez em quando, né, colocam nessas redes sociais, né, de vez em quando assim, né, o segredo do meu sucesso é Jesus, né? Olha, desculpe o que eu vou falar. Talvez muitas vezes o segredo do seu sucesso pode ser o diabo. Tá bom? Olha o sucesso de Jesus aqui. Esse aqui é o sucesso de Jesus. O que Jesus falou levou ele para a morte. Muitas vezes a pessoa fala, claro, pode ser que seja um dom que a pessoa recebeu de Deus, ela consiga se manter por meio desse dom, mas a pessoa que fala que está com Jesus é uma pessoa que é odiada pelo mundo, meus irmãos. Eu sempre lembro do exemplo daquele ator que fez Jesus no filme A Paixão de Cristo, um ator chamado Jim Caviezel, né? Aquele ator que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo. Aquele ator, ele estava com a carreira dele ascendendo, decolando em Hollywood. Tinha feito um filme uns tempos atrás, antes da Paixão de Cristo, chamado O Conde de Monte Cristo, que é um filme de literatura que fez bastante sucesso, e ele estava com a carreira dele decolando. Ele fez Jesus no filme A Paixão de Cristo e a carreira dele desapareceu. Jim Caviezel desapareceu dos cinemas. Por quê? Porque seguir a Cristo tem cruz. Eu fico pensando no sucesso que as pessoas falam. Então, não estou falando que Jesus é a causa do nosso fracasso, não é isso. Mas a gente de vez em quando tem que pensar que quando a gente segue a Jesus, quando a gente resolve seguir a Jesus, nós entramos em guerra com esse mundo. Porque não tem como a gente seguir a Jesus, a gente seguir a Deus, e a gente querer dar uma de bacana com esse mundo que a gente vive. Não tem como. Eu vou seguir a Deus, aí eu vou ser muitas vezes bem visto na escola. Não vai. Eu, por seguir a Cristo, eu sofro perseguição no meio que eu vivo. Não vai, você vai ter perseguição, você vai ter suas amizades, claro, mas você vai ter perseguição. Você vai ser taxado se você fizer uma firme decisão por Jesus. Então, meus irmãos, realmente existe o que? A pessoa que resolve seguir a Cristo tem que estar com a mente, com a plena consciência de que a cruz, ela não é uma exceção. A cruz, ela é uma regra para a vida do cristão. Mas vai ser só sofrimento a nossa vida? Claro que não. Mas Jesus já preveniu desde o início. Tomai o meu jugo. Ele disse, tomai meu jugo, tomai esse peso. E é interessante que aqui, Jesus ele faz, no caso, ele faz 3 convites. O primeiro eu já comentei, vinde a mim, ou seja, ele convida, vinde até mim. Segundo, é esse, tomai o meu jugo, ou seja, recebam esse peso, o peso da cruz. E o terceiro, recebei a minha doutrina, que diz lá, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Meus irmãos, nós temos hoje em dia, também, nós como católicos, nós temos um grande problema, assim no sentido da doutrina. Hoje em dia, a gente vê muitos católicos que não conhecem a doutrina, em geral, tá bom? Nós vemos as pessoas que se dizem católicas, muitas vezes, usando coisas do mundo, usando métodos mundanos, negociando com o pecado, pecando. Muitas vezes nós católicos fazemos assim, e não digo só os católicos, os evangélicos também, se dizem amigos de Deus, se dizem discípulos de Jesus, mas não fazem aquilo que Jesus manda, não recebem a doutrina. Muitas vezes a gente quer a doutrina é aquilo que para a minha vida serve, mas aquilo que não serve eu deixo de lado. E olha, não é fácil. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil ser católico, e aqui já vem a questão da cruz. Veja, meus irmãos, você acredita, deixa eu fazer umas perguntinhas, você acredita em Jesus? Sim. Você acredita que Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus, é o Filho de Deus encarnado.
Você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sim. Agora outra pergunta, então por que a gente não vive o que Jesus pede? O catecismo da igreja, uma frase que tem no catecismo, que eu não lembro direito, mas eu sempre cito ela, diz bem assim, que basicamente, que quando nós pecamos, o pecado é um ato contra você confiar em Deus, ou seja, a mesma coisa que você dizer, eu não confio em Deus. Porque o que é o pecado? O pecado é quando eu tomo uma decisão, né, e o pecado ele é assim, né, o pecado ele tem duas fases. Ele tem a fase da questão de você ver ali a situação, você saber que é pecado e você consentir no pecado, ou seja, você resolve fazer mesmo sendo pecado, né? Então assim que é a questão do pecado. Então quando ocorre um pecado, meus irmãos, é um ato livre meu, espontâneo meu, em que eu resolvo ser Deus, assim como Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva viram lá o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, que o pessoal fala que é maçã, não sei de onde que viram que é maçã, né? Não é o nome do fruto, é fruto do conhecimento do bem e do mal. Pegue lá Gênesis 2 e 3, vocês vão ver isso. Então o fruto do conhecimento do bem e do mal, então a mulher viu aquele fruto, a serpente a seduziu, e ela viu que aquilo ali era bom, ou seja, ela não acreditou em Deus, ela acreditou na serpente, ela acreditou também nela, e ela desobedeceu a Deus, ou seja, esse ato de desobediência também é um ato de falta de confiança. E todas as vezes que a gente peca, a gente comete esse ato de falta de confiança em Deus. Nós não confiamos no Senhor. Então eu digo que esse parágrafo do catecismo, quando eu li, ele me tocou bastante. Por quê? Porque, claro, eu cometi ali alguns pecados, e não, assim, pecados mortais, não isso, mas eu cometi alguns pecados, e de vez em quando a gente tem uns, que nem dizem, os pecados de estimação, e eu comecei a perceber através daquilo, que realmente eu já era pregador, eu já fazia parte de coordenação, estava em grupo de oração, mas eu não confiava em Deus, eu falava para os outros confiar em Deus, e eu não confiava, e a partir daquele dia, minha vida realmente, eu tive uma guinada nesse sentido. Muitas vezes, hoje em dia, diante de uma situação de pecado, eu coloco diante de Deus, Senhor, eu não quero pecar porque isso vai te ofender, e não quero pecar porque eu sei que o que você pede para mim é melhor do que a oferta de pecado. Meus amigos, os santos, né? Não sou santo e estou longe de ser santo ainda, mas os santos, Santa Teresa d'Ávila disse assim, olha, é melhor morrer 100 vezes do que cometer um pecado venial, que é um pecado leve. É melhor morrer 100 vezes. Eu não lembro qual é o santo, aliás, é 2 santos, um tinha morrido, um dos santos, e daí as pessoas estavam ali em torno do caixão, e falavam assim, viu, pelo que consta, esse homem aí que morreu, ele nunca cometeu nenhum pecado venial. Imagina, ele passou a vida inteira dele sem pecar. E daí o outro santo que estava do lado, que era padre, que estava celebrando, falou assim, mas também quem que ia ser louco de cometer um pecado venial? Veja, a mentalidade dos santos era muito diferente da nossa hoje. Nós achamos hoje que meio que tudo pode, mas é aqui que Jesus fala, recebei a minha doutrina. E para que Jesus veio? Jesus veio para destruir as obras do demônio. E qual é a principal obra do demônio? É o pecado. Por isso que eu estou falando. Destruir o pecado. Então, meus irmãos, se você se declara cristão, amigo de Jesus, resolve seguir a Jesus, saiba, você entrou numa batalha. Nós entramos numa guerra, e qual é a guerra? A guerra é pela salvação da nossa alma, para a salvação da nossa alma, né? Eu vejo assim na igreja, que hoje, muitas vezes em dia, a gente perdeu um pouco dessa dimensão de espiritualidade. Para que nós estamos aqui?
Então Jesus lhe faz esses 3 convites: vinde a mim, tomai o meu jugo, recebei minha doutrina. Viver os 10 mandamentos, basicamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você aí que está perdendo missa domingo, saiba, perder missa no domingo ou o culto, se você não puder ir na missa, é pecado grave. Pecado grave. O que o pecado grave nos faz? Nos priva do céu. Não é Deus que me priva do céu. Sou eu que, pela minha liberdade, resolvi me separar de Deus eternamente. Né? Não pronunciar o nome de Deus em vão, guardar domingos e dias santos de preceito, honrar pai e mãe. É pecado gravíssimo dos filhos que maltratam os pais, que xingam os pais. É pecado, filho, se você faz isso. Você não sabe. Não matar. Não matar aqui, o que envolve, gente? Envolve, não é só matar o próximo, mas é muitas vezes eu fazer coisas que coloquem em risco a vida de outras pessoas. Por exemplo, dirigir em alta velocidade. Está andando a 170 por hora na BR. É perigoso? Claro que é perigoso. É perigoso, pode gerar um acidente. Aí muitas vezes acontece o acidente e vão no velório se queixar de Deus, coitado de Deus. Ah, Deus quis levar. Mas não era Deus que estava pisando no acelerador. Não pecar contra a castidade. Hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo está varrido pela impureza, gente? Quanta coisa ligada à questão da impureza. Então, a nossa vida muitas vezes é assim também, Fuja da dor, busca o prazer. E fica nisso, Fuja da dor, busca o prazer. Mas o mundo varrido pela questão da impureza, da pornografia, e por aí vai, do adultério, da fornicação, que são as relações fora do casamento. São pecados graves. O adultério é pecado grave. Ou seja, quando você é casado com uma pessoa na igreja e você tem caso com outro, é pecado. A masturbação é pecado grave. Ver coisas pornográficas é pecado grave. Tá bom, meu irmão? Tudo isso precisa de confissão. E se você morrer num pecado desse, meu irmão, desculpe, teu destino não é o céu. Se tiver em dúvida, consulte o catecismo da igreja. A doutrina da igreja fala justamente isso. Então, por isso que Jesus está falando, olhe, tomai o meu jugo. Por quê? Porque nesse mundo é difícil viver muitas vezes os mandamentos diante desse bombardeio que a gente tem. É difícil, mas diz assim a palavra de Deus: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus nos ajuda a carregar. Deus nos ajuda a carregarmos o nosso fardo. Tá bom? E Jesus diz isso: olha, recebei minha doutrina, Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos o céu, mas nós não queremos viver os mandamentos. Nós queremos o céu, mas não queremos cruz. Nós queremos o céu, aliás, queremos o pagamento, mas não queremos trabalhar. É a mesma coisa. Não defendemos muitas vezes a igreja católica. Aqui nesse mundo, a igreja católica ela é a extensão de Jesus Cristo na história. E é interessante, meus irmãos, porque diz assim, quando Jesus continua assim, só para já ir meio encerrando, quando Jesus diz assim, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Eu encontro realmente um grande descanso em Deus quando eu estou estudando as coisas de Deus. É o que diz aqui, recebei a minha doutrina, e achareis o repouso para vossas almas. Gente, é como se é muito melhor do que qualquer tipo de terapia. Você pegar a Bíblia ou você pegar um livro sagrado e você ler aquele livro ali, se abrindo às verdades que Deus está te mostrando por meio desse livro. É um repouso para a alma, é um descanso para a alma. Você sente isso na leitura. Não sei quem tem leitura espiritual aqui meio que diária, pode até talvez confirmar isso. Mas é um repouso que Deus dá para a nossa alma. E Jesus, Ele nos ajuda a carregar. Meu irmão, nessa vida,
para concluir, nessa vida nós teremos sofrimentos, independente de estarmos com Deus ou não estarmos com Deus. A diferença de você estar nos sofrimentos com Deus é que você entende pela fé que Deus não quer o teu mal, mas que Deus permite que o mal aconteça na tua vida em vista de um bem maior, como diz Santo Agostinho. Você leva aquilo pela fé, você sabe que Deus está tirando um proveito daquilo, isso deixa o teu fardo mais leve. Agora, você quando não tem Deus e que vem um sofrimento, que vem uma perda de uma pessoa, aí o mundo cai na sua cabeça, e aí você percebe que realmente estar com Jesus nesse mundo já é mais fácil de vivenciar os sofrimentos desse mundo com Jesus do que sem Jesus. Mas o nosso destino, lembrando para vocês, Jesus nos chama: vinde a mim, para que um dia a gente possa estar com Ele no céu. Fecha um pouquinho teus olhos, irmão.